Hey English Student, eu sou o Teacher Júlio, hoje aqui para te ensinar o tempo verbal mais usado de toda a língua inglesa, o presente simples em inglês, Simple Present. Também chamado às vezes de Present Simple, não confunde, é o mesmo tempo verbal, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. E a primeira regrinha muito importante que você precisa saber é que os verbos no presente simples em inglês, quando conjugados, quando você usa o verbo em uma frase, ele geralmente não muda, ele fica na mesma forma, diferente do português. Por exemplo, o verbo descansar, to rest. Esta é a forma infinitiva do verbo em inglês, sempre começando com o to rest. Em português, o infinitivo sempre termina em ar, ir, essa forma, né? Descansar, trabalhar, comer, sentir, ir. E o verbo descansar, por exemplo, em português, quando você usa ele em uma frase, ele vai mudar da forma infinitiva, descansar, para eu descanso. Mas o maravilhoso na língua inglesa é que o verbo não muda quando conjugado. Da forma infinitiva, infinitiva de descansar, lembra? To rest. Ao conjugá-lo, eu descanso, I rest. Só não uso to na forma conjugada, mas o rest é a mesma palavra, tem a mesma forma. Eu descanso, I rest. Você descansa, you rest. Ele descansa, he rests. Só que muda um pouquinho, a gente acrescenta a letra S, então, ao verbo, no final do verbo, quando ele for conjugado na terceira pessoa do singular, que é ele, he, ou ela, she. Também em inglês tem o pronome neutro, it, somente para he, she, it, então o verbo tem essa leve variação. Ele descansa, he rests. Ela descansa, she rests. Isto descansa, it rests. Nós descansamos, we rest. Já volta a ser como antes, sem o S, né? Rest. Vocês descansam, you rest. Eles ou elas descansam, they rest. Assim funciona a conjugação no presente simples em inglês, né? No simple present, para todos os verbos em inglês. É a mesma regra, com exceção do to be, né? Que esse é um caso à parte. É só você lembrar que o verbo vai ter sempre a mesma forma, independente do pronome, do sujeito ali da pessoa, a não ser para he, she, it, então que a gente acrescenta aquele S. Vamos ver algumas frases exemplos. Eu descanso à noite. I rest at night. Você descansa no seu quarto. You rest in your bedroom. Nós descansamos um monte. We rest a lot. Vocês descansam juntos. You rest together. Eles descansam em casa. They rest at home. Ele descansa no domingo. He rests on Sunday. Só não esquece então de botar o S no verbo para he, também para she, ela descansa com seu marido. She rests with her husband. E com o pronome it, também o verbo vai ter essa modificação acrescentando o S, sempre que você está se referindo a alguma coisa aí que não é pessoa, né? Você usa o it para dizer ele, o papagaio, por exemplo, ele descansa o tempo todo. It rests all the time. Vimos exemplos então com todos os pronomes, né? Todas as pessoas. E veja que a única diferença é o S no final do verbo ali para he, she, it. Você está vendo o verbo rest, mas lembra que é o mesmo para qualquer outro verbo. Para verbos que terminam em CH, SH, S, X, Z, I, O, vamos ver primeiro aí o verbo assistir, por exemplo, to watch, que termina em CH. Daí para he, she, it, ao verbo a gente adiciona ES. Ao invés de só o S, o verbo vai terminar em ES. Então tem essa regrinha aí de grafia que você precisa lembrar. Vamos trocar ali e ver mais um verbo. Ir, o verbo to go, termina em O, né? Também ali na terceira pessoa acrescenta o ES. I go, you go, he, she, it goes. Lembra dessa sequência, então, de verbos terminando em CH, SH, S, X, Z e O vão levar ES na terceira pessoa. E verbos terminados em Y, como o verbo estudar, to study, se antes do Y houver uma consoante, daí para he, she, it, a gente tira o Y no final ali e acrescenta IES. I study, you study, he, she, it studies. Mas só se o verbo terminar em Y e antes tiver uma consoante. Se antes do Y tiver uma vogal, como to enjoy, este verbo, o verbo curtir, que termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, daí é só acrescentar normalmente o S somente, beleza?
E agora deixa eu te dar outra dica, o curso completo da English Bay tá no aplicativo e é gratuito para você baixar e estudar até o avançado. O link para download você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, todos os materiais do app estão de graça para você estudar. E para você que quer focar na conversação por só R$ 49,90, você desbloqueia o plano Premium do aplicativo e pode participar todo dia de grupos de conversação com professores e também das aulas ao vivo que acontecem de segunda a sexta. O melhor custo-benefício disparado aí para você aprender inglês é o aplicativo English Bay. Depois de você assistir o vídeo, vai na descrição, baixa o app, comece a estudar já gratuitamente e depois considere aí também adquirir o plano Premium se você puder. Combinado? Segue o vídeo. Alright, agora que você já aprendeu a estrutura das frases afirmativas no Present Simple em inglês, tá na hora de você aprender a montar frases negativas. Vamos primeiro ver mais uma frase afirmativa para a gente poder depois comparar com a sua forma negativa. Eu curto esportes. I enjoy sports. Transformando esta frase na forma negativa, numa frase negativa, eu não curto esportes. I do not enjoy sports. Em frases negativas, acrescentamos o auxiliar do mais o not antes do verbo ali. I do not enjoy sports. E você pode contrair, na verdade é mais comum você juntar o do com o not, fica don't, e dizer I don't enjoy sports. A Gabriela trabalha em um escritório. Gabriela works in an office. Não esquece de botar aquele S no verbo, né? Se for terceira pessoa, não somente os pronomes he, she, it, mas nesse caso, né, uma pessoa específica, a Gabriela é o mesmo que she, então o verbo também conjuga com S. Gabriela works em frases afirmativas, mas olha só, em frases negativas, olha o que acontece. A Gabriela não trabalha em um escritório. Gabriela does not work in an office. Duas coisas aqui, presta atenção. Ao invés do auxiliar do, a gente usou o does. A gente usa o does, então, mais o not para he, she, it. Também a gente pode contrair o does not, vira doesn't. Então, a Gabriela não trabalha em um escritório. Gabriela doesn't work in an office. E também você percebeu que a gente não acrescentou o S ao verbo, mesmo para he, she, it. Nesse caso, na frase negativa, não diga Gabriela does not works. Tá errado, é work. Ou na forma contraída, Gabriela doesn't works. O verbo só leva o S ou ES no final para he, she, it em frases afirmativas, negativas não. Voltando ao nosso quadro, você observa a primeira forma afirmativa do verbo work, conjugada aí com todos os pronomes, e trocando agora para a forma negativa, você deve entender aí e memorizar que primeiro a gente usa do not para negar com os pronomes eu, I, também você ou vocês, né? O pronome you, que é tanto no singular você e no plural vocês. A gente usa o do not também para nós, we e eles e elas, they. E somente usamos does not para negar com he, she, it. Lembra também que não acrescentamos o S ao verbo aí para he, she, it em frases negativas, só em frases afirmativas. E os auxiliares do e does você pode contrair com o not. Então, do not vira don't e o does not vira doesn't. Vamos ver algumas frases negativas com outros verbos. Eu não gosto de música pop. I don't like pop music. Você não me entende. You don't understand me. O Gabriel não se exercita muito. Gabriel doesn't exercise much. Aquele país não aceita imigrantes. That country doesn't accept immigrants. Neste exemplo você vê de novo que a gente não usa só os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Qualquer coisa pode ser o sujeito, né, que está fazendo a ação. Você tem que tomar cuidado só para conjugar o verbo certinho de acordo, né? Nesse caso a gente usou o doesn't. Você tem que usar o auxiliar certinho nesse caso porque that country, aquele país, é o mesmo que it, né? O pronome it é um país só que a gente está se referindo. É a terceira pessoa do singular. Então, that country doesn't accept immigrants. Hora de você aprender a forma interrogativa, como montar perguntas no presente simples em inglês. Vamos lá. Em perguntas, precisamos deles de novo, dos verbos auxiliares do e does, mas em perguntas, eles são usados antes do sujeito. Comparemos. Frase afirmativa, você fala inglês bem. You speak English well. Pergunta, você fala inglês bem? Do you speak English well?
É assim que a gente forma a pergunta, usando o auxiliar, nesse caso aqui o do, antes do sujeito, o you, e se for, claro, terceira pessoa, lembra, para he, she, it, o auxiliar vai ser does. Então, trocando o exemplo ali, em vez de você, para seu pai, por exemplo. Seu pai fala inglês bem. Your father speaks English well. Botamos o S no verbo ali, speaks, porque your father, né, o mesmo que ele, he, mas lembra que só botamos o S no verbo aqui para he, she, it, na frase afirmativa. Porque na pergunta, olha só, seu pai fala inglês bem? Does your father speak English well? Usamos o auxiliar ali antes do sujeito, o does, e o verbo não mudou, ficou speak. Mesmo sendo terceira pessoa, não diga speaks na pergunta, porque é um detalhe importantíssimo. Vou falar mais uma vez. O verbo não muda para he, she, it em frases negativas e também em frases interrogativas, só em frases afirmativas. De volta ao quadro, então, veja a troca da forma afirmativa aí do verbo study, né, todas as formas ali, vamos trocar para a forma interrogativa para você comparar. E lembra então, não botamos o S ou ES ao verbo ali na pergunta para he, she, it e usamos o auxiliar do para I, you, we e they, já o auxiliar does para he, she, it. E esta regra serve para qualquer outro verbo, né? Precisa usar o do ou does, não esquece. Para fechar o vídeo, então, mais perguntas no Present Simple. Você assiste a filmes? Do you watch movies? Para responder perguntas de forma curta, você também utiliza o auxiliar. Se alguém pergunta para você, do you watch movies? Você responde, yes, I do. Ou, no, I don't. Claro que você pode dar uma resposta mais completa se você quer dizer, yes, I watch movies on Saturday. Ou, no, I don't watch movies. A Mônica estuda inglês? Does Monica study English? Yes, she does. No, she doesn't. Responde só com auxiliar, assim, resposta curta. Você só vai usar o verbo na resposta, nesse caso, por exemplo, o study, se você der mais informações, numa frase mais completa, tipo, sim, ela estuda inglês duro. Yes, she studies English hard. Que frequência seu irmão come carne? How often does your brother eat meat? Sempre nessas perguntas um pouquinho mais específicas, você põe essa informação ainda antes do auxiliar ali, né? Que frequência? How often does... O resto fica igual, a mesma estrutura. How often does your brother eat meat? Ele come carne todo dia. He eats meat every day. E é isso aí, essa foi uma aula completa sobre o presente simples em inglês. Do you like this video? Se você gosta desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, também baixa o nosso aplicativo, o link está na descrição para você continuar estudando gratuitamente. Vou deixar aqui na tela também minha sugestão de vídeos complementares para essa aula aqui, o vídeo sobre o verbo to be e também o nosso vídeo sobre os verbos modais em inglês. Nos vemos na próxima. See you next time!